Olá! Estamos vivendo num mundo muito desafiador no mercado de trabalho, tanto para empregados quanto para empregadores. Há um claro choque de gerações, de costumes, de vivências e práticas. Um recente estudo da revista online Intelligent, realizado com 880 gestores de empresas americanas, apontou que 4 em cada 10 deles tinham evitado contratar jovens recém-formados. Entre os problemas apontados pela pesquisa e que impactam na cautela para contratar a geração Z, está o fator de que 50% dos jovens usam roupas inadequadas no ambiente de trabalho e 20% levaram um dos pais para a entrevista para a vaga. Como superar o choque de gerações no mercado de trabalho? Essa é a pergunta que queremos responder hoje aqui no nosso programa. E para isso vamos refletir mais sobre os problemas geracionais dentro desse contexto das empresas. Será que isso favorece o etarismo? A nossa convidada de hoje é a psicóloga e consultora em RH estratégico Thalita Amarante. Ela tem mais de 14 anos de experiência na área e possui MBAs em Gestão Estratégica de Pessoas pela USP e em Administração de Empresas. Além disso, é certificada nacional e internacionalmente em Análise de Comportamento por Harvard e Solides. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Thalita Amarante, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Michelle. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Vamos lá. Thalita, vamos começar explicando para quem não entende muito bem o que é essa geração Z. Quem são essas pessoas? Porque hoje em dia a gente vê que tem uma sopa de letrinhas ali definindo gerações diferentes. Aí vamos falar um pouco sobre isso para deixar as pessoas que não estão tão antenadas nessas nomenclaturas. Verdade, Michelle. Os estudos sociais, né, de uma forma para deixar um pouco mais claro, né, esses marcos que acontecem mesmo no mundo, né, e que acabam também sendo responsáveis por definir alguns traços culturais, né, algumas formas de atuação. Eles colocaram essas letrinhas, né, desde a geração Baby Boomer até mesmo a geração Alpha, que é a geração que nasce aí a partir de 2011 hoje. Mas focando um pouco na geração Z, né, que vamos falar hoje, que são os nascidos de 1995 até 2010, a gente vê que cada geração ela tem uma característica, né, características fortes, né, que a definem. E a geração Z veio aí com a chegada dos smartphones, né, sendo uma geração que nasceu no mundo já com internet, com tecnologia. E isso tudo marca muito essas características. Povo muito conectado ali, né? Pessoas muito conectadas. E é uma coisa incrível, né? Porque a gente vê essa evolução da conectividade e da tecnologia. A geração Z, ela nasceu numa conectividade muito de comunidades, Twitter, né? Então, a internet das coisas a também, internet, né? das coisas. Mas a gente vê que uma característica muito forte da geração Z é a questão da comunicação. Né, de estar conectado, né, de ter essa conectividade a nível social, né, de redes, enfim. A geração Alpha 2010, a gente está vendo uma mudança, né? Porque a gente vê sim a tecnologia, a gente vê sim a questão da comunicação e da conectividade, mas a gente vê aí a chegada da inteligência artificial, né? A chegada de outras que na geração Alpha vai ter uma característica um pouco mais diferente, essa conectividade. Mas, focando na geração Z, é muito forte para eles essa questão do relacionamento, de se conectar, né? De estar em comunidades mesmo. Esse povo é o povo que está chegando aí no mercado de trabalho nesse momento que nós estamos vivendo, que vem chegando, né? Isso, de 18 anos. anos, né, até 29 anos de idade. Falando dessa pesquisa da revista Online Intelligent, eu sei que isso foi lá nos Estados Unidos, né? Mas você acredita que essa realidade de evitar contratar jovens recém-formados dessa geração Z, ela também se reflete aqui? Essa questão de se evitar é uma palavra um pouco forte, eu acredito, porque não tem como evitar, né? Na verdade é isso, né? Jovens entre 18 a 29 anos, né? Não tem como evitar que essas pessoas façam parte do mercado de trabalho. Eu acho que o que vem aí para nós é realmente o desafio da gente saber lidar
com o que nós temos hoje, né? E tirar o melhor de cada geração, tirar o melhor de cada perfil. Mas sim, conforme a sua pergunta, a gente vê que é desafiador a contratação de jovens da geração Z, não só nos Estados Unidos, mas no mundo globalizado, o Brasil também enfrenta, né, alguns desafios para a gente se adaptar, melhorar como empresa, saber lidar com essa realidade, né, e aí sim conseguir tirar o melhor dessa geração que é forte, né? Mas eu sei, Thalita, que evitar uma palavra forte, mas que no final das contas, lá na hora dos recrutadores, há uma... Claro que quando você tem alguns critérios, assim, algumas coisas que vão dificultar a realidade da empresa, eles usam essa palavra preferir, digamos assim. Eu prefiro fulano a cicrano, esse perfil, aquele perfil, não é verdade? Então, a gente vive num momento aí também sim, olha, e esses dados eu achei interessante que os dados dessa pesquisa, ele aponta que essa dependência dos pais, né, desses jovens da geração Z, alguns foram para uma entrevista de trabalho com um dos pais, ou talvez até com os dois, né, e você acha que você trabalhando com RH estratégico, tudo mais, você acha que chegar uma pessoa que vai participar de uma entrevista de trabalho acompanhada de pais, isso passa que tipo de impressão para quem está recrutando? Joia. Para quem está recrutando, né, a gente consegue ler um pouco, né, da postura, né, do comportamento humano, né, através de tudo que a gente vê na entrevista, né, desde a chegada, as roupas, né, como a pessoa se comporta. A chegada de pais, para nós que somos da área de RH, a gente precisa ver isso com muito critério, né? A gente vê, por exemplo, essa superproteção, às vezes, né? Antigamente, nós que somos de outra geração, a gente ia para a escola, botava a nossa mochilinha lá, ia para a escola andando, né? Resolvia tanta coisa. Me lembro que às vezes os pais botavam até um molho de dinheiro na mão da gente para pagar alguma coisa, né? Tinha aquela certa segurança, era um pouco diferente, né? Essa geração nasce num contexto cultural também um pouco diferenciado, e né? social também, de E social, mais insegurança, isso, né, na rua, né? E aí nós que somos pais, temos a condição de ter um carro, geralmente a gente não quer que os nossos filhos possam estar sozinhos, de ônibus, né? Quem tem mais condição, quem não tem, às vezes até mesmo por essa questão da insegurança, acompanha os filhos, nem que seja de ônibus. A gente observa um pouco isso também, né? E a gente vê e entende, precisa como RH estratégia também entender essa realidade. Sim, quando a gente vê, né, um pouco, né, da falta a falta de independência, né, isso pode sim talvez ser preocupante, né, para qualquer indivíduo. E como isso pode ser preocupante para si, também isso repercute, né, no meio de trabalho. Como RH, a gente raramente vê isso, né? Isso aí não é algo geral, a geração Z não está levando os pais para entrevista, né? Não é algo geral. Mas pontualmente, quando a gente vê isso, a gente tenta na entrevista mesmo compreender o contexto. Você veio com seu pai, sua mãe, por quê, né? Entender. A gente não pode também ter aquela leitura generalista de que porque chegou na entrevista com o pai ou com a mãe, é uma pessoa dependente, não vai dar certo no ambiente de trabalho. A gente precisa ver cada caso, entender cada contexto, para que a gente seja o mais justo possível e, consequentemente, o mais assertivo possível também na seleção. Thalita, a gente vive num momento de constante transformação digital e muitos desses jovens que estão lá, eles vivem dentro desse contexto desde sempre, nasceram nessa geração Z que a gente vem falando. Você acha que isso impacta algumas habilidades de socialização na vida real? Porque você falou que eles gostam de socializar nessas comunidades, mas existe o contexto da socialização na vida real. E uma organização, uma empresa, ela está muito dentro dessa questão de você saber se movimentar, né, como um ser social ali. É verdade, Michele, isso que você traz é muito real, né? Porque a gente se socializar na frente de uma tela é uma coisa, né? Mas nos socializarmos, né, cara a cara, né, é outra coisa. Isso requer de nós muito mais do que simplesmente a habilidade de falar. Requer de nós postura, requer de nós uma habilidade, né, de poder se colocar na frente de outra pessoa. E sim, a geração Z às vezes possui desafios, né, e dificuldades em relação a isso. Né? Às vezes uma habilidade tão grande, né, na frente da tela, mas quando chega na hora, né, dessa relação, né, presencial, pessoal, essa relação que é necessário lidar
não só com o meu grupo, com o meu time, né? Não só com as pessoas da minha idade, mas também lidar com pessoas de idades diferentes, de perspectivas diferentes. Isso se torna, assim, um pouco desafiador, né, para a geração Z, que às vezes busca estar no seu próprio grupo, estar na sua própria turma, né, ou tribo, como a gente pode dizer, e quando se amplia, né, para o mundo real, frente a outros desafios, outras mentalidades, outras formas, né, outras lentes, outras formas de ver o mundo, às vezes eles têm um pouco de dificuldade. Sim. Pois é. Aí você falou aí quando eles se misturam com as pessoas mais velhas, né? Aí vamos falar, na minha geração, por exemplo, que características dessa geração mais antiga, né, você acredita que precisam ser transformadas, que elas possam ser melhoradas, para se adequar à realidade dos novos tempos também? Porque não é só exigir dos mais novos que eles se adequem aos mais velhos, mas eu acho que talvez seja uma via de mão dupla ali, não? Você está totalmente certa. A adequação, a melhoria, né, vem por uma via de mão dupla dentro do ambiente de trabalho. Todas as idades, todas as gerações têm muito que contribuir. Tanto o conservadorismo, como também aquela ideia, né, realmente da importância do trabalho, que vem tanto da nossa geração, como também a ideia do novo, né, da inovação, que vem tanto dessa nova geração. Então, tanto nós, né, quanto eles, né, precisamos nos adaptar a esse novo, né? O que a gente pode fazer dentro do ambiente organizacional, eu prezo, é que a gente nunca foque numa geração só como a melhor. A gente possa mesclar realmente essa diversidade, para que através dessa diversidade a gente possa encontrar caminhos melhores, né? Tanto da visão, né, das gerações, né, que vieram, né, e o que elas trazem, né, dessa questão da valorização do trabalho, a importância, né, de você realmente valorizar isso, como também a mais jovem, né? Acho que o que a gente pode fazer de maneira muito prática dentro do ambiente de trabalho é sempre investir na comunicação, investir em treinamentos, investir numa liderança que, independente da idade, possa ser uma liderança aberta a ouvir, a trabalhar junto com. Quando a empresa ela cria uma estratégia no RH estratégico de poder trabalhar isso, trabalhar essas realidades dentro do ambiente organizacional, a gente consegue ter sucesso com todas as gerações. É isso, estamos conversando sobre o choque de gerações no mercado de trabalho com a psicóloga e consultora em RH estratégico, Thalita Amarante. Depois do intervalo a gente volta. Até lá. Aqui tem uma João Pessoa que precisa crescer e de forma ordenada. Aqui tem discussão do plano diretor com planejamento para 10 anos. Aqui tem Câmara. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui,
na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a psicóloga e consultora em RH estratégico Thalita Amarante sobre esse choque de gerações no mercado de trabalho. Você já deu uma palhinha lá no nosso primeiro bloco sobre como as corporações poderiam fazer para não abrir mão do melhor de todas essas gerações, né? Programas de treinamentos, de interação. Tem alguma experiência específica que você mesma já tem empreendido nesse sentido e que você sentiu resultados? Sim. Quando nós chegamos em empresas hoje, né, e a gente trabalha compartilhando um pouco de uma das experiências que a gente teve no dia a dia de trabalho, a gente vê, por exemplo, já cheguei em algumas empresas onde a diretoria, a direção, era uma direção mais antiga, né? Pessoas de muito conhecimento, né, que já traziam na sua carreira e de idade também, né? E essa geração, essa diretoria, né, de uma empresa grande, tinha um pouco de dificuldade, né, de lidar com a questão das redes, com a questão da internet, né, com a questão dos programas, né? Hoje em dia tem vários ERPs, né, programas que ajudam as empresas, né, a gerirem a si mesmas, né, a ajudar nessa autogestão. E a diretoria mais antiga tinha muita dificuldade. A contratação de equipes mais jovens, né, ajudou essa empresa, né, a implantar esses sistemas de gestão que ajudavam, né? Mas mesmo a geração mais jovem, com tanta facilidade de implantar esses sistemas, às vezes batia, né? Tinha dificuldade porque, às vezes, a diretoria, lá, as pessoas, né? Os gerentes, os líderes mais antigos, não usavam esses sistemas que eram necessários. Continuava, né, com as mesmas práticas antigas. Com o papel lá, ó, dando visto no papel, assinando no papel. E como RH estratégico, a gente chegou nessa empresa justamente para que a gente pudesse facilitar esse momento de mudança. Né? Então, usamos essa geração mais nova como parceira, toda a sua inteligência, velocidade. Essa geração nos ajudou a fazer cursos, treinamentos que pudessem ser aplicados na empresa. Eles foram pessoas que mobilizaram também, a gente usou eles também para darem esses cursos e a gente pegou a diretoria que tinha um pouco de dificuldade, né, colocou dentro de uma sala junto com eles e a gente fez vivências, né, e cursos para que eles pudessem ver a importância, né, do sistema e como poderiam usar. A gente pôde ver também, dentro desses mais jovens, né, e dos mais antigos, aqueles perfis que mais se alinhavam. E aí a gente colocou esse mais jovem como mentor, né, do mais velho ali, e a gente foi acompanhando essa mentoria. Olha que coisa legal. E funcionou. Os mais jovens foram mentores daqueles que estavam com um pouco de dificuldade. E quero abrir aqui um parênteses, né? Nem todas as pessoas, por serem mais velhas, têm dificuldades em sistemas, né? Alguns não tinham essa dificuldade, mas aqueles específicos que tinham dificuldade, né? Nós colocamos esses mentores mais jovens e ajudaram, né? E foram parceiros. Superar aquilo ali. Conseguiu superar a dificuldade, se tornar ainda mais amigos dentro do ambiente de trabalho. E são formas que a gente precisa fazer, né? Para a gente ajudar. Todos têm dificuldades. Não significa dizer também que um mais jovem não vai ter, talvez, uma dificuldade com tecnologia. E às vezes a dificuldade não é com a tecnologia, a dificuldade é com tomar uma decisão. A falta de experiência, até de maturidade, de vivência, que aquela pessoa mais velha pode aconselhar, pode direcionar. Não, você faz isso porque a gente já viveu situações semelhantes assim e a experiência nos mostrou que pode... Então, aquela troca, né, que vai fazendo crescer aquilo ali. Às vezes a barreira, de maneira alguma, é intelectual. Às vezes a barreira é mais emocional mesmo, assim, esse novo, né, essas inúmeras informações que às vezes se precisa para tomada de decisões, né, a velocidade que é realmente o dia a dia de trabalho é acomodar uma tecnologia nova, acomodar algo diferente nisso, às vezes é um pouco desafiador. Eu queria perguntar quem tem mais resistência em diminuir a distância do outro, se é o mais velho com o mais novo, ou mais novo com o mais velho, mas assim, eu acho importante você falar, assim, se essa questão da ansiedade, né, é o grande empecilho, assim, dessa socialização, né, por um lado, os mais velhos talvez fiquem ansiosos com tantas novidades, né, e os mais novos fiquem ansiosos com a necessidade de tanta interação face to face. É verdade. A gente vê que você fala em ansiedade e é fantástica essa sua fala, porque a gente vê que uma das características muito fortes também da geração Z é essa ansiedade.
a gente vê essa ansiedade muito mais nesses mais jovens frequentes do que nos mais antigos. Não estou dizendo que não tenha, mas é uma característica muito mais forte dos jovens, né? Essa ansiedade por coisas rápidas, por acontecer rápido, né? E às vezes essa dificuldade de ensinar e de se comunicar com essa geração mais antiga até vem por essa ansiedade mesmo, né? De querer as coisas rápido, de eles já entenderem rápido. E como é que você não está entendendo? Isso é tão óbvio, né? É tudo tão líquido, tão rápido, que às vezes quer que a carreira aconteça tão rápido Tão ali. rápido também, para eles é difícil passar por esses processos, né? Dizer se é mais difícil para o mais antigo ou para o mais novo, isso vai depender de cada contexto, né? A gente sabe que a dificuldade às vezes vem por realmente a gente entender esses processos, entender o time das empresas, né? Entender realmente aonde nós estamos, né? E ver como é que a gente pode ajudar, tanto dos mais jovens, essa diminuição dessa ansiedade, né? A gente trabalhar esse processo, e aí o RH vem para se comunicar muito com essa nova geração Z que está entrando. É importante falar dessa importância do papel do RH, né? O RH estratégico, ele vem para se comunicar com a geração, né? Ele vem para ajudar as empresas a ter ferramentas que possam ajudar a acomodar essa geração. A importância de um plano de cargo, carreira e salário para diminuir essa ansiedade para eles é importantíssima. A importância realmente de uma estrutura de treinamento e desenvolvimento, porque por mais que eles se achem já prontos, às vezes não estão. E o treinamento e desenvolvimento também ajuda nessa velocidade. Porque talvez mentalmente eu esteja pronto, mas aí quando a empresa tem uma estrutura de treinamento e desenvolvimento, aquilo que me falta tecnicamente também eu consigo absorver mais rápido e consigo chegar lá também mais rápido, né? A gente consegue atender as duas necessidades. E inúmeros outros programas, né, que o RH estratégico ajuda as empresas a implantarem, né? A experiência do funcionário dentro da empresa, né? Programas que a gente pode implantar de comunicação em que o RH pode dizer para o RH, o funcionário pode dizer para o RH como está se sentindo, se está bem, se não está. O RH estratégico vem também olhando a importância da saúde mental dentro do ambiente organizacional. Então, quando a empresa investe no RH estratégico, ela consegue ter mais sucesso, né, e poder aproveitar o melhor dos seus funcionários, né, criando programas que possam, de fato, trazer essa melhor vivência dentro do ambiente de trabalho. Mas as próprias empresas, não sei se é um olhar meu, de leiga, mas eu perguntando a especialista, eu vou saber melhor se essa impressão é real ou não. As próprias empresas, as corporações, elas ainda estão num processo de assimilar melhor essa questão de colocar um RH mais estratégico, mais eficiente, para assim poder amadurecer essa visão de que é preciso investir nos próprios funcionários, ou é impressão minha? Tem uma frase muito legal que eu acho, que diz assim: 100% dos seus funcionários são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, trabalhar as pessoas é trabalhar o centro do negócio. A gente vai ver que no centro das mudanças e transformações mais importantes sempre vão estar as pessoas. Quando a empresa ela entende isso, ela se torna uma empresa, né, mais forte, ela se torna uma empresa mais proativa e ela se torna uma empresa que consegue o que a gente fala muito hoje em dia, que é reter talentos. Todas as pessoas têm talentos, mas reter talentos hoje em dia requer que eu, como empresário, consiga criar uma estrutura propícia à retenção desses talentos. As empresas, elas têm ido, né, elas têm evoluído nesse pensamento, né, da importância de se trabalhar o RH estratégico. E eu quero pontuar aqui uma coisa muito importante. RH não é departamento pessoal, né? Muita empresa, quando a gente chega para falar nas empresas, eu como consultora de RH estratégica, chego para apresentar os nossos trabalhos, eles dizem: não, mas eu já tenho RH. E quando a gente vai ver, não é RH, é só um DP. Departamento pessoal, que cuida da folha de pagamento, rescisão de funcionário, o controle das férias, e isso é departamento pessoal. O RH estratégico, que é o departamento que cuida das pessoas, não é departamento pessoal. É o departamento que pensa recrutamento e seleção, né? Como é que a gente pode selecionar as melhores pessoas com os melhores perfis para o que a empresa precisa, que gere a gestão do conhecimento dentro da empresa. Sabe, quando a empresa diz assim: poxa, eu tenho Michelle, ela é uma excelente funcionária, mas se Michelle sai hoje, tudo fica perdido.
como é que vai ser na minha empresa? Todo o conhecimento da empresa estava na cabeça, na inteligência da Michele, né? Então, a gestão do conhecimento dentro da empresa, quem faz é o RH estratégico. Através de treinamentos, né, através de universidades corporativas, que as empresas, a implantação disso nas empresas hoje, que é guardar o próprio conhecimento que a empresa tem. A avaliação e desempenho, né, dos funcionários, toda essa gestão de desempenho, e inúmeros outros programas voltados a pessoas dentro do ambiente de trabalho, é a área de RH. E isso faz tudo diferencial, não é? Porque a gente não cuida só da questão legal, né, das obrigatoriedades legais. A gente entende que pessoas precisam muito mais do que isso, né? Então, como é que a gente pode atrelar esse poder que as pessoas têm às metas organizacionais que são tão importantes? É o RH estratégico que ajuda as empresas nisso. Você acha que, claro que a gente poderia falar muito tempo aí, eu sei que você tem muito conhecimento, né, nosso tempo já está indo embora, mas você acha que com um RH estratégico, com um RH sensível, né, usando todas essas ferramentas que ele dispõe, essa história de etarismo dentro das corporações, ela praticamente fica extinguida? O etarismo existe e sempre vai existir. O desafio de lidar com as pessoas vai ser real e constante para tudo. Mas quando você tem razão, quando a gente investe no RH estratégico, isso não se torna um problema. Isso se torna uma oportunidade, isso se torna um grande privilégio que a gente consegue trabalhar dentro da empresa. Porque o etarismo não é só quando a gente fala, a gente já fez um programa sobre isso, não é só quando a gente fala da restrição ao mais velho, mas também às vezes tem um etarismo para o mais novo, né? Sim. Também por várias outras questões, até essas que nós já falamos aqui da pesquisa. Então, Thalita Amarante, eu agradeço muito a sua presença, suas informações, seu saber compartilhado aqui conosco no nosso Câmara Aberta. Obrigada. Eu agradeço, Michele. Então, a gente fica por aqui. O próximo programa é sobre outro assunto. A gente sempre espera por você. E a todos os trabalhadores, né? Um feliz Dia do Trabalho.